Sejam bem-vindos ao canal Céus Abertos, dando sequência aqui então ao estudo da igreja, como é que surgiu a igreja. Nós vimos ali que depois da perseguição e da morte de Estevão, essa perseguição da igreja e dos irmãos fez com que houvesse a dispersão, cada um foi para um lugar. E nós vemos aqui que o Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. A partir desse momento em que houve a perseguição da igreja, houve então um crescimento espiritual. No momento da perseguição, houve sim a expansão do reino de Deus. E eu quero falar hoje a respeito de 4 personagens aqui da igreja. Um deles que trouxe apostasia para a igreja, e 3 deles que foram colunas importantíssimas para que o evangelho chegasse até nós e que hoje nós temos esse privilégio, sim, de termos essa liberdade de estarmos anunciando a mensagem de Deus. O primeiro que eu quero falar é aqui, começa aqui na apostasia da igreja, que eu quero falar sobre o imperador Constantino. Ele foi uma pessoa que trouxe apostasia à igreja. E através do que ele fez ali, ele foi uma pessoa que causou algo muito terrível dentro da igreja, trazendo ali a apostasia e o afastamento do plano de Deus dentro dessa igreja, a igreja da apostasia. Constantino, dá para a gente ver aqui, Constantino, deixa eu puxar ele para cá, fica mais fácil para a gente ver aqui. Ó. Constantino, em 313, Constantino reconheceu legalmente o cristianismo como uma religião pelo Edito de Milão. E no mesmo ano promulgou uma lei que protegia os sacerdotes cristãos contra as injúrias dos hereges. Essa primeira impressão que nós temos aqui, que Constantino foi uma bênção para a igreja. E na realidade não. Esse fato dele ter feito esse edito ali de Milão, acabou sim com a perseguição e a morte dos cristãos, que eram através ali da cruz, através de ser lançado aos leões. Mas ele trouxe uma heresia muito grande, porque ele deu liberdade ao culto. Então ali foi entrando então heresias dentro da igreja, já que não era mais ali a igreja primitiva. Os apóstolos tinham morrido e aqueles que tinham ficado, então estavam recebendo ali doutrinas errôneas. E foi a causa da construção então da igreja como uma igreja cristã, mas com um detalhe. Aqui no ano 313, o imperador Constantino deu essa liberdade de culto, como diz aqui, no ano 313. E no ano 350 depois de Cristo foi fundada então a Igreja Católica Apostólica Romana. E todas as heresias foram trazidas através da adoração de imagens, adoração a Maria, culto aos mortos. E esse período foi cada vez mais se aprofundando nessa heresia. Passaram-se muitos séculos, até que surgiu então agora uma pessoa, que foi um padre católico, que veio fazer a grande diferença. Isso aconteceu no ano ali de 1400, e eu quero falar aqui a respeito desse homem, João Hus. Ele foi queimado pela própria Igreja Católica. Ele começou então a divulgar, através da sua mensagem, a liberdade que ele desejava que o povo tivesse para ler a palavra de Deus, para buscar na palavra de Deus a verdadeira obra que o Senhor havia deixado e o ensinamento de Cristo. E isso começou a incomodar então ali o Papa, começou a incomodar os líderes, os sacerdotes ali da Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja oficial do Império Romano. E eles
não aceitaram a mensagem e essa liberdade que John Hus queria deixar que o povo tivesse para ler a palavra e conhecer a Cristo, a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido da vida. E eu quero compartilhar com vocês aqui, segundo a tradição, antes de ser queimado, Hus disse ao carrasco: hoje vocês assam um ganso, mas 100 anos ouvirão um cisne cantar e não serão capazes de assá-lo. Todas essas cinzas de John Hus, de seus ossos, livros e do resto da fogueira foi lançado no Reno. Essa daqui é a fonte Jan von Frocken, jornalista e historiador de Berlim. John Hus trouxe ali no momento em que ele ia ser queimado uma profecia. Ele seria queimado ali como um ganso, mas viria alguém, 100 anos depois, que seria um cisne que iria cantar. E esse cisne, nessa profecia, foi um homem muito importante, também dentro ainda da Igreja Católica, que foi também um padre, e que ele colocou teses na porta da igreja ali, teses que eram contra os ensinamentos da Igreja Católica. O nome dele é Lutero, Martinho Lutero. E ele foi o primeiro a se levantar ali contra a igreja e fundou ali a primeira igreja protestante, a Igreja Luterana. Isso foi ali por volta do ano de 1517. Desse período, desse início do ano de 1500, até o ano de 1900, se passaram ali então 4 séculos, e surgiria ali então um novo líder, um novo movimento em que Deus iria balançar o mundo e que esse efeito chegaria até nós aqui. Esse movimento aconteceu ali através de um servo de Deus chamado William Seymour. Acompanha aqui comigo. William Seymour. O reverendo William Seymour. Isso aconteceu no dia 14 de abril de 1906, que foi o avivamento, a pregação da palavra de Deus, assim como aconteceu lá em Atos capítulo 2. E esse efeito ali na rua Azusa, ele vem até os nossos dias através desse movimento que causou um reboliço ali na igreja e trouxe um verdadeiro mover espiritual, um avivamento, assim como foi ali no início da igreja em Atos capítulo 2, 24. Glória a Deus. Desse movimento ali da rua Azusa, nasceram diversas igrejas evangélicas que se espalharam pelo mundo inteiro com a mensagem do evangelho. Essa foi uma onda ali espiritual. E eu creio que a volta de Jesus, que em breve será esse grande movimento, o Senhor já está trabalhando para trazer um novo avivamento na igreja. E esse avivamento ele começa pela palavra e pela crença e o desejo que nós temos da volta do Senhor Jesus. Então nós somos sim escolhidos, privilegiados por estarmos ouvindo essa palavra, por estarmos participando dessa última geração que antecede a volta de Jesus. Vigie, ore e esteja pronto, porque um novo avivamento, uma nova onda da unção de Deus está prestes a acontecer no mundo inteiro. Então não fique de fora, em nome de Jesus. Esteja preparado, em nome do Senhor. Deus te abençoe e vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus.